As coisas devem ser pensadas ao paradoxo da sideralidade, né? A quem justifique miséria e não miséria sobre representatividade temporal, retemporalizante, que atemporalizava relíquia, teorema de que isso embaixo daquela terra tiver, isso naquele lugar, e decidir ter falta, e decidir receber por ali proporcionalidades estadas e não estadas, e aparentemente o que vira, né? Questão de cadeia aberta e cadeia fechada, quando há quem infinitivos de infinitivos, né? Meios espaciáveis afins. Quando, né, no mínimo, que se faça, o que são proximidades entre parcial e não parcial, o que vira necessidade. Inteligência como desinteligência, de há quem ressustentabilizar e não necessariamente o que vira rua inteligente, qualquer coisa que entre, né, caminho, qualquer coisa intersticial, a quem justifique ser a fachada, entre a fachada da casa e não necessariamente, como, né? O que é montar uma casa inteligente e não necessariamente uma casa não inteligente, perante a casa já inteligente, a quem se faça ser comodidade, meses exocinética, de mais burro ou menos burro, em que conveniência temporal precisa ser osmótico, permeável, né? Ressurreiçorível, mesotransmutável, que subsistencialize a autoimaginibilidade corrente, que meso-abduza, né? Teleportalidade anaeróbia, aeróbia, isotônica, né? O que é o paradoxo da velocidade média do isotônico em intensidade e sustentabilidade instrumental, que é quem justifique mesodepartamentalizar abstratualidade matematicível, que meso materialize ser ou não ser, ter ou não ter, para, né? Em questão de linearidade entre o corpo, intracorporal, exocorporal, essa truncagem, que há quem justifique inteligência, há quem saturação, né? E bom dia, tudo bem, querida joia? Dona Nete, simpática. A quem justifica uma casa inteligente, né? O que é uma casa quintal e não quintal? O que deve ter perto como questões de reservas, as tais consideradas casas inteligentíssimas? A quem justifique dizer que sobre a quem justifique ser destituído de volume, precisam ter maciças não necessariamente inteligentes, a quem justifique brilhar ou ofuscar o outro e não necessariamente, como vira dizer, tem na minha casa quem tem muito, tem na minha casa que é quem tem pouco. O que vira entre departamentalidade inteligente, a quem vira autorreceita, multirreceita, desreceita, que meso sinapticiza, estágio fibromiálgico, mesoanaerobível, que em velocidade média anatomize trabalho pró-arbitriável, pró-usufrutal, que imponha a retroarbitrariedade, né? Trabalhável a quem vire sustentabilidade, né? Limiar, que a quem não enxergue padrão corrente entre o que virou, quando de quatro a quem bípedes e quando justificaram entre raças. Dizer entre outras raças, entre desraças, mesorraças, o que vira, né? Vibradores, anais, posições fudidas, o paradoxo, né? Do Zen Kama Sutra e o paradigma da prostituição dos fudidos, literalmente fudidos, de subfudidos, de sobrefudidos, que vem a ser subsistencializar genética no cu do outro, raça no cu de quem, trindade e destrindade aonde, ou qualquer coisa sobre ato perpetuativo, para quem ativos e passivos, né? Fica facilitado agudos e crônicos, de basta que deixe entrar, basta que deixe ver o que vai sobrar, basta observar, não precisa nem observar, ou só de observar, não precisa nem ler, para acabar com tudo isso aí, só a parte boa.
da parte principal, do integral, da praxis, da despraxis, né? Paradoxo do escravismo, aqui mão de obra barata, entre a violência e o zen em plenitude, que é melhor? Gozar ou comer? Comer gozando. A resposta do cu cheio ou cu vazio? Para fechar os kits. Os Kit Kats. Ei, tudo bem? Tá tudo certinho aí? Joia, eu tô chegando, já fui ontem, tô voltando hoje. E já indo daqui a pouco. Beijo. Eu vou voltar para comprar pão, para isso, por aqui, por ali. A quem justifique caso você tivesse no lugar, não estando no lugar, achando estar no lugar, fingindo não estar no lugar, forçando estar no lugar. Caso calculasse, não sabendo, quando um censo, um letreiro mostra entre notas. Esse é o valor que você consiga imaginar. O valor tirando os zeros, os juros, entre escambos, né? Volumetria do escambo no cu de quem não faça-se a nota. A maldição da nota. Dó, ré, mi. Bum, bum. Inspira, expira. Ponto sináptico. Ponto tegumentar, anencefaloide, né, substancial, blá, blá. Não era isso que eu falo, não? Aonde enfiar, né? Velhos delinquentes, não necessariamente, né? Que importa o turismo, sempre tem muito em gastar, entre tecnologias que não sabem mexer e também fingem não saber mexer e tem aonde pagar para o outro, caso não compita, não competa, né? Ofereça-se a prática porca que se alguém falar, não vai achar que o rico ficou com o pobre, que o pobre, né, tirou do rico sem desraciar. Que viado é quem? Puta é quem? Ladrão é quem? Né? Quando delinquentes, que imagine se não fossem virgens, o passo entra como trabalho infantil e o cu fundo, caso mais soubesse, né? Caso mais soubesse, mais fizesse, inclusive sem saber o que virou conveniente saber, e mesmo categorizar como fidelidade que se saiba, entre os delinquentes, convenientemente delinquentes aposentados, os golpes das preferências, que quanto mais velhos delinquentes e que precisam ter, estimulados que voltam a ser criança, quando deixaram de ser, entre o pico total de todo mundo, na fila do dia, na foda total, na pedofilia total, na prostituição total, caso saíssem do celular entre excursões e se adaptarem em coisas coletivas. Quando mesmo coletivizam, entrar no ar-condicionado que tem que sair, já deixa ligado, tudo deixa fácil, as casas adaptadas, os robôs com os perus além de 50 centímetros, porque os de 30 parece que não reduz, quem só produz, quem só injeta. Esse é natural, mas esse só aplica. E esse daí, não tem por onde começar, se tira o lixo daqui, bota o lixo ali, onde é que fica, né? A velocidade média, quando os velhinhos precisam fuder, hormonados e estimulados, tá? E já que tem dinheiro para gastar, se não for para eles fuderem, o que vai restar na vida? Quem justifica os mesos fudidos? A impostação religiosa, a regra, a desregra, que no final tudo tá certo. Se pudesse, enfiava tudo no cu. Qual é o fundo do cu quando eles explodem? Querem virar infinitivo de mesucus elementados, a quem justifique a encheção da porra de saco de fechar os problemas, inclusive dos golpes de racismo totais sobre doenças e proporcionalidades e mesmo lavagem de dinheiro e descabimento, que há tanto passivo, quem é que é o ativo? Do mais esperto de isolado, achado isolado, que brota, que aterriza, que lateraliza, que é conveniente, que é aquele que deduz, que a desprofecia dele, conhecendo o fracasso de uma vida inteira, que baseando num cálculo, na idade tal, não tem nada a perder e esconder esse daquele, blá, 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 blá. O que virou agudos e crônicos de apontarem? Direito e dever de nascer, dever e direito de renascer, desnascer? Questões que a gente vai olhando, o que é uma casa instantaneamente, que diariamente, que mesmo assim se enquadra no dia da outra.
do outro, ou o que vira todes. Paradoxo do todes é esse. Dos bitodes autointegrais, de despolinizando a quem blá, 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 né? Teoria dos inteligentes, bonzinhos, andarilhentos, tudo precisa da modernidade, que eles foram destituídos. Então a gente tem que entender quando que renasce entre uma fissão, uma mesoexplosão, uma fusão fudida, quando conseguem ser desmachos, disputas dos paises, dos irmãos, matérias-primas, do ruas-se, né? Dos parasitas, dos vermes, a quem capitalizam-se, mandamentam-se, livramentam-se. Tocho.